Você sabia que podem ter existido civilizações avançadas na Terra há milhões de anos? Essa ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, tem intrigado cientistas, arqueólogos e entusiastas há décadas. Mas o que realmente sabemos sobre o passado do nosso planeta? Será que vestígios dessas civilizações poderiam ter sido apagados pelo tempo? Eu sou Caio Gama, e no episódio de hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da história, a possibilidade de que civilizações avançadas tenham habitado a Terra muito antes da humanidade que conhecemos. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de enigmas, teorias e descobertas surpreendentes. Civilizações avançadas. Um enigma do passado? Quando pensamos em civilizações avançadas, imaginamos grandes cidades, tecnologias avançadas e sistemas complexos de organização. Mas será que tais sociedades poderiam ter existido na Terra em um passado tão remoto que suas evidências desapareceram completamente? Algumas teorias sugerem que, assim como a humanidade atual, outras civilizações podem ter florescido, atingido altos níveis de desenvolvimento e eventualmente desaparecido devido a catástrofes naturais, mudanças climáticas ou até autodestruição. O que é fascinante nessa ideia é a percepção de que o planeta Terra já passou por incontáveis transformações ao longo de sua existência. Ocorreram eras glaciais, intensas atividades vulcânicas, impactos de asteroides e alterações climáticas drásticas. Cada uma dessas forças naturais pode ter contribuído para apagar completamente os traços de possíveis civilizações. Se considerarmos que a história registrada da humanidade cobre apenas cerca de 10 mil anos, enquanto a Terra tem 4,5 bilhões de anos, percebemos o quão pequeno é o período de tempo que realmente conhecemos. O que pode ter acontecido nos milhões ou bilhões de anos que antecederam o surgimento da humanidade moderna? Evidências e descobertas intrigantes. Algumas descobertas ao redor do mundo deixam cientistas intrigados. Artefatos misteriosos. Certos objetos encontrados em camadas de rochas muito antigas levantam dúvidas. Um exemplo é o paradoxo das esferas de Klerksdorp, estruturas esféricas supostamente descobertas na África do Sul e datadas de bilhões de anos. Teriam sido criadas por civilizações antigas ou são formações naturais? Essa questão permanece aberta, mas a existência desses artefatos alimenta debates sobre a possibilidade de culturas avançadas muito antigas. Estruturas ancestrais. Locais como Göbekli Tepe, na Turquia, desafiam a cronologia tradicional da história humana. Construído há mais de 12 mil anos, parece indicar uma civilização com conhecimentos avançados muito antes do que se acreditava ser possível. Mas se considerarmos que essas estruturas já são mais antigas do que o Egito faraônico, o que dizer de outros monumentos ainda desconhecidos? Linhas de Nazca e pirâmides antigas. As gigantescas linhas de Nazca, no Peru, e as pirâmides do Egito continuam a gerar especulações sobre suas funções e como foram construídas. Alguns sugerem que tecnologias perdidas podem ter sido usadas para erguer essas maravilhas, enquanto outros acreditam que sua existência pode estar relacionada a civilizações muito mais antigas do que imaginamos. Essas evidências não provam a existência de civilizações avançadas, mas abrem portas para investigações mais profundas. Elas desafiam o entendimento tradicional da história e levantam questões sobre como avaliamos o passado. A teoria siluriana. Uma das hipóteses científicas mais intrigantes é a chamada teoria siluriana, proposta por Adam Frank e Gavin Schmidt, que levanta a possibilidade de que civilizações avançadas poderiam ter existido na Terra em épocas geológicas muito remotas. Eles questionam: se uma civilização avançada tivesse vivido na Terra há milhões de anos, que evidências seriam encontradas hoje? De acordo com a teoria, a maior parte das evidências seria destruída pela erosão, tectônica de placas e outros processos naturais ao longo de milhões de anos. Apenas vestígios indiretos, como alterações químicas no solo ou padrões incomuns de extinção, poderiam permanecer. Por exemplo, mudanças nos níveis de carbono ou traços químicos incomuns no registro geológico poderiam indicar atividades industriais ou modificações ambientais provocadas por uma civilização antiga. Essas pistas seriam sutis, mas podem se tornar mais evidentes à medida que a ciência avança. A teoria siluriana nos convida a olhar para o registro geológico não apenas como um catálogo da evolução natural, mas também como um possível arquivo de atividades humanas ou humanoides que talvez nem imaginemos. Comparação com nossa civilização. Para entender como uma civilização antiga poderia desaparecer, basta observar como a nossa própria sociedade atual é vulnerável. Se a humanidade fosse extinta, em poucos milhares de anos grande parte das nossas construções e tecnologias desapareceriam, deixando apenas traços sutis para futuros arqueólogos. Imagine uma grande cidade como Nova York, sem manutenção. Seus prédios desmoronariam, suas pontes ruiriam e até mesmo materiais resistentes como concreto e aço seriam corroídos pelo tempo. Em 100 mil anos,
quase tudo estaria enterrado ou transformado em pó. Agora pense em como o avanço tecnológico impacta a durabilidade das evidências. Tecnologias digitais, por exemplo, podem ser extremamente sofisticadas, mas são frágeis. Discos rígidos, servidores e dispositivos eletrônicos têm uma vida útil curta em comparação com estruturas de pedra ou metal. Isso significa que uma civilização altamente digitalizada poderia desaparecer sem deixar quase nenhum vestígio físico. Esse cenário nos leva a pensar: será que o mesmo já aconteceu antes? Civilizações poderiam ter emergido, construído grandes impérios, mas se perdido para sempre nas areias do tempo? Perguntas que ainda intrigam. As questões que cercam essa possibilidade são tão intrigantes quanto misteriosas. Se existiram, como essas civilizações eram? Que tipo de tecnologia ou cultura poderiam ter desenvolvido? Será que dominavam viagens espaciais ou manipulações genéticas, como vemos em filmes futuristas? Quais eventos catastróficos poderiam ter causado sua destruição? Será que estamos vivendo em uma linha do tempo que já foi reiniciada várias vezes? Essas perguntas não apenas alimentam nossa curiosidade, mas também nos incentivam a olhar para o passado com novos olhos e a questionar o que realmente sabemos sobre nossa própria história. O futuro da pesquisa. Com o avanço da tecnologia, como análises de DNA antigo, lidar e estudos geológicos mais precisos, cientistas podem encontrar pistas que apontem para respostas sobre esses mistérios. Ferramentas como imagens de alta resolução e sensores avançados permitem escanear o subsolo e descobrir estruturas ocultas que poderiam ser evidências de civilizações antigas. Além disso, o telescópio espacial James Webb e outros instrumentos estão ajudando a entender a história da Terra e até a possibilidade de civilizações em outros planetas. Se encontrarmos traços de vida avançada em Marte ou Vênus, isso poderia reforçar a ideia de que a Terra também pode ter tido múltiplos ciclos de civilização. Pesquisas arqueológicas e geológicas estão cada vez mais focadas em descobrir o que pode estar escondido em áreas como o fundo do mar, onde muitas regiões permanecem inexploradas. Quem sabe o que poderíamos encontrar nas profundezas dos oceanos, locais que poderiam ter sido habitados por civilizações antigas antes de serem submersos por eventos geológicos. Conclusão inspiradora. Essa reflexão sobre as civilizações avançadas do passado traz à tona questões fundamentais sobre a natureza da nossa própria existência e a fragilidade do nosso futuro. A ideia de que outras culturas possam ter existido na Terra muito antes de nós, e mesmo assim terem desaparecido sem deixar vestígios claros, nos alerta para a inevitabilidade de que, apesar de nosso progresso, nossa própria civilização também está sujeita ao desgaste do tempo. A história que conhecemos, com todas as suas conquistas, avanços tecnológicos e culturais, pode ser apenas uma fração do que já ocorreu. Em nossa busca por entender o que aconteceu antes de nós, nos deparamos com uma lição essencial: o que consideramos permanente é, na verdade, vulnerável. Assim como as civilizações passadas desapareceram sem deixar registros claros, nós também estamos sujeitos à erosão do tempo, às catástrofes naturais ou até mesmo mudanças que possam alterar o curso de nossa história. Isso nos lembra da importância de preservar o conhecimento, a memória e as lições adquiridas ao longo dos séculos. As tecnologias e as descobertas científicas que fazemos hoje são o legado que deixaremos para o futuro. Como as civilizações antigas, que talvez tenham sido igualmente avançadas em suas áreas, fomos capazes de criar e desenvolver maravilhas. Mas, ao mesmo tempo, também somos responsáveis por proteger o que criamos e aprender com os erros do passado. Em uma escala mais profunda, a possibilidade de civilizações passadas nos ensina algo ainda mais relevante: a nossa própria capacidade de transformação. Se outras culturas avançadas surgiram e se perderam, isso sugere que não há garantias de que seremos imunes aos ciclos naturais e aos desafios do planeta. O que nos distingue dessas civilizações, então, é nossa capacidade de aprender com o passado e aplicar o conhecimento de forma inteligente para garantir que não repitamos os mesmos erros. Ao olharmos para o futuro, podemos construir uma civilização mais resiliente, mais consciente e mais equilibrada com o planeta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre mistérios e descobertas incríveis. Compartilhe nos comentários. O que você acha dessa possibilidade? Será que civilizações avançadas já viveram aqui? Vamos continuar a discussão.